Dizia Fenelon: se encontrasse um homem que não cresce em Deus, não discutiria com ele. Apenas lhe pediria que supusesse ter sido ele mesmo lançado por um naufrágio em uma ilha deserta, que nessa ilha encontrava uma casa de excelente arquitetura, e na casa belos móveis, instrumentos de música, estátuas, quadros, livros dispostos em ordem numa biblioteca, mas que não via homem algum. Poderia, porventura, esse homem acreditar que todas estas coisas, casa, móveis, livros, estejam lá por acaso, sem o auxílio da indústria humana? E o mundo, cuja ordem e harmonia são 1000 vezes mais maravilhosas, seria obra do acaso? Muita razão tinha o pagão Cícero quando escrevia: se alguém tivesse vivido sempre debaixo da terra e de repente, saindo para fora, visse o céu, a terra, o mar, as nuvens e os ventos, o sol e o esplendor do dia, e à noite o firmamento estrelado, não reconheceria logo a existência de Deus, autor de tantas maravilhas? O vestígio de Deus. Certo dia observava um árabe, atentamente, a areia do deserto. Perguntando-se-lhe o motivo, respondeu: observo os vestígios impressos na areia. Deles concluo que passaram por aqui camelos e homens. Observai o universo. Na sua existência, na sua ordem admirável, nas suas belezas, tem esculpido a caracteres indeléveis o vestígio do seu supremo fator, Deus. O mundo foi feito pelo acaso? Dizia um dia um filósofo incrédulo: o mundo não demonstra que Deus existe. Fez-se por si ou foi feito pelo acaso. O menino, instruído no catecismo, mostrando-lhe um belo relógio, deu-lhe a seguinte resposta: credes que este relógio tenha podido fazer-se só por si? Que tenha podido fazer-se só por si esta casa em que nos encontramos? Depois acrescentou: não o credes, mas credes antes que o fez o acaso. Agora vou eu vos dizer como foi que o acaso fez o meu relógio. Nos píncaros de uma alta montanha havia metal. Este, arrastado pelas águas para a torrente e depois para o rio, batido entre seixos, fez-se primeiro todo em pedaços. Depois desses pedaços surgiram por acaso rodas, molas e esferas. Em seguida, ainda por acaso, combinaram-se e por acaso resultou este relógio, que eu por acaso encontrei nas águas. Uma salva de aplausos acolheu a palavra terrivelmente irônica, mas arrazoada do jovenzinho. E o filósofo, confundido e aviltado, tomou o caminho da porta. A inteligência suprema. Toda obra de arte revela um artista. Ora, que é a arte? Não é mais que a imitação da natureza. Ou melhor, a arte esforça-se por imitar a natureza, mas jamais o conseguirá. Quanto mais da natureza se aproxima uma obra de arte, tanto maior revelará ser o artista. E não será uma suprema inteligência aquele que ideou e executou com tanta perfeição as obras que a inteligência humana copia, mas nunca reproduz exata nem perfeitamente? Admira-se, e com muita razão, o gênio do homem que descobriu o mecanismo e o movimento da natureza e dos astros, a ponto de predizer, com a precisão de minutos, o regresso acima do horizonte de um cometa desaparecido há já séculos, ou de reconstruir exatamente um animal desconhecido, uma vez que seja dado um só osso ou um só dente. Ora, enquanto outros admiram estes dados da ciência, eu me prostro ante o grande artífice que levou a inteligência e a harmonia da sua obra a uma precisão tal que um ser tão limitado, tão mesquinho como é o homem, quase perdido em um pequeno ponto do universo, tenha podido conhecer as suas leis, calcular o seu curso através de espaços tão incomensuráveis.
Seríamos tomados de maior admiração se considerássemos seriamente que o próprio gênio do homem, que, de tantos estudos e cálculos, consegue descobrir e conhecer as leis da natureza, não é, por sua vez, senão uma obra saída da mão do mesmo artífice que fez o espetáculo, isto é, o universo, e criou o esplendor, o espectador, isto é, o homem. A voz da consciência nos prova que Deus existe. Quando praticais alguma boa ação, experimentais alegria. Quando, pelo contrário, praticais o mal, corais e tremeis, ainda mesmo que ninguém vos veja. Todos experimentam este sentimento, até mesmo os maus, até mesmo os que não desejariam experimentá-lo. Experimentam-no, malgrado seu, contra a própria vontade, e tremem dele. Por quê? É a voz da consciência que grita, porque sente que há Deus, que nos imprimiu na alma uma ideia do bem e do mal, o dever de praticarmos aquele e de evitarmos este. E sente que Deus vê o bem e o mal que fazemos, e que de tudo isso um dia nos pedirá contas. A mesma voz interior nos põe espontaneamente nos lábios a oração na hora do perigo, porque a consciência sente que há um Deus que tudo pode e que só Ele, nesse momento, nos pode prestar o auxílio de que carecemos. E muitos que, por palavras, negam a Deus, chegados à hora da morte, confessam que sempre reconheceram a sua existência, e que se o negaram, não foi por verdadeira persuasão, mas para se acharem mais livres para viver ao sabor das próprias paixões.